Olá! Hoje estarei resolvendo com vocês uma questão dessa raridade que eu encontrei aqui, que é uma prova discursiva da UERJ de 1996. Então, se liga aí! Então, lendo aí o enunciado da questão, a questão que eu vou resolver é a questão número 2. Ela diz assim: com os vértices A, B, C e D de um cubo de aresta A, construiu-se um tetraedro regular, como mostra a figura abaixo. Letra A, ele quer o volume da pirâmide EBCD em função de A. Então, vamos resolver isso aí. Pirâmide EBCD não é essa que está em vermelho. No item A, o que ele está pedindo é dessa outra pirâmide que você forma com os elementos que você tem aí no desenho. E aí eu destaquei essa pirâmide aqui para baixo. Essa pirâmide, na verdade, ela é conhecida como tetraedro trirretângulo ou trirretangular. Uma aresta do cubo serve como altura e a base dessa pirâmide é um triângulo retângulo. O que originou essa base é um quadrado e você se cortou ele ao meio, esse ângulo aqui de baixo ele é reto, assim como o encontro dessas duas arestas. Então a gente vai definir aí como é que calcular o volume dessa pirâmide. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que o volume da pirâmide é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Então eu preciso identificar quem é minha base e quem é minha altura. E aí está resolvido o problema. Olhando aqui para a pirâmide, a gente vai precisar de algumas informações do cubo que ele nos deu. Ora, esse cubo tem aresta A. Então isso aqui mede A, isso aqui mede A. Logo, aqui também mede A, aqui mede A. A altura também mede A. Por quê? A altura desse tetraedro também é uma aresta do cubo. Então, acabou o problema, né? Porque para nós calcularmos a área desse triângulo que está aqui na base, ele é um triângulo retângulo e ele é um triângulo retângulo isósceles, tem dois lados iguais. Então, para calcular a área da base, substituindo ali, nós temos que o volume da pirâmide, V, é igual a 1/3 da área da base, que é A vezes A, sobre 2. Você calcular a área de triângulo retângulo, basta você fazer cateto vezes cateto, dividido por 2, que é base vezes altura dividido por 2. Vezes a altura da pirâmide, que é A também. Então repara que esse tetraedro trirretângulo, se eu quiser estabelecer uma fórmula para calcular o seu volume, basta nós criarmos isso aqui. O volume vai ser 1/6, 3 vezes 2, 6, de A ao cubo. E está encerrada aí a questão. Então o volume desse tetraedro aqui trirretângulo é 1/6 de A ao cubo. Então aqui no item B, ele quer da gente a razão entre os volumes do tetraedro ABCD, agora sim esse aqui em vermelho, e o cubo, que é a razão entre esses dois volumes, do tetraedro e do cubo. Então vamos lá, olha só. O tetraedro, primeiro, antes de começar a resolver, ele é um sólido em que as suas faces e a sua base, todas elas são compostas por triângulos equiláteros, por isso que ele chama de tetraedro regular. É um dos sólidos de Platão, inclusive. E com isso, a gente vai ter que estar em mente com algumas propriedades de triângulo equilátero. Vai nos ajudar bastante a resolver essa questão. Então eu coloquei algumas ali. É o seguinte, olha só. Desenho um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem algumas propriedades bem interessantes, no sentido de que a altura do triângulo equilátero, uma delas, isso aqui é uma delas, eu poderia ter a altura partindo do vértice B ou do vértice C, ela coincide com a mediana e ela também é bissetriz. Então ela divide esse ângulo aqui de cima em dois ângulos iguais. Cada ângulo do triângulo equilátero tem 60 graus. Então aqui eu dividi em 2 de 30. Seguinte, se você fizer relações trigonométricas aqui ou Pitágoras, você consegue determinar a altura do triângulo equilátero, que eu evidenciei aqui, o segmento AM também é a altura, é lado raiz de 3 sobre 2. E a área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E algo a mais que eu coloquei aqui é o seguinte, esse ponto G, que na verdade é o ponto de encontro aqui entre as medianas, bissetriz, é conhecido como baricentro. Ele é o centro de gravidade do triângulo. E existe uma relação bem interessante, 2:1. Quer dizer, isso aqui, AG, são 2/3 da altura, AM,
E GM é 1/3, né? GM, essa parte aqui de baixo, é 1/3 da altura que a gente chamou ali de segmento AM. No que isso aqui vai nos ajudar? Muito. Por quê? Porque o nosso sólido, as suas faces e a sua base é composta só de triângulos equiláteros. Então essas relações vão nos ajudar. Vamos lá. O que nós precisamos para calcular o volume dessa figura? Mesma coisa, uma pirâmide, então a gente precisa calcular a área da base vezes a altura. A área da base já está aqui, ó. Lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu estou escrevendo como L, mas depois a gente vai achar ali quanto mede essa aresta e não é difícil de determinar isso não, tá? Vai estar faltando para a gente calcular a altura do tetraedro. E aí, a altura, se você reparar, ela vai bater certinho no baricentro, né, ali da base, a projeção dela. Então, para eu descobrir quanto mede essa altura, eu vou ter que fazer algumas relações aqui dentro do meu tetraedro. Então vamos lá, olha só. Vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui esse segmento, que é justamente, tá? Eu poderia ligar para lá também. É justamente essa linha aqui, né? Então, eu sei que isso aqui é 1/3 da altura. Então, vou escrever aqui 1/3 da altura. E quem é a altura? A altura, lado, raiz de 3 sobre 2. Então, 1/3 de lado, raiz de 3 sobre 2. Que é a mesma coisa que 1/6 do lado, raiz de 3. O que mais? Eu vou traçar esse segmento aqui dessa face, e esse segmento que eu vou traçar é justamente também uma altura desse outro triângulo equilátero. Então aqui eu tenho, uma altura dessa face, que é um triângulo equilátero. E aí aqui também, né, é lado, raiz de 3 sobre 2. Pronto, olha só. Eu tenho um triângulo retângulo e é possível determinar essa altura em função de L. Justamente porque está todo mundo aqui em função de L. É isso que a gente vai fazer. E com isso a gente vai determinar a altura do tetraedro e depois substituir na fórmula do volume. Então, fazendo Pitágoras aqui, hipotenusa ao quadrado, então eu tenho L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual o quê? 1/6 de L raiz de 3 ao quadrado mais H ao quadrado, mais H ao quadrado. Agora eu vou deixar o H isolado, vou passar todo mundo para o lado de cá, estabelecer ali uma relação entre L e H. Então já calculando, olha só, você vai estar elevando ao quadrado L, então você vai ter L ao quadrado. O que mais? Você vai estar elevando ao quadrado uma raiz de 3, então isso ali vai ficar 3, né? Elevar ao quadrado uma raiz quadrada, você fica só com o que está lá dentro. Então tem 3L ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. Então aqui nós temos 3/4 de L ao quadrado. Do outro lado, depois eu passo para cá trocando o sinal, o que nós temos? Ó, vai passar como menos, então nós temos aqui, ó, L ao quadrado. O 3 também vai estar elevado ao quadrado, né? A raiz de 3, vai ficar só o 3. Então eu tenho aqui em cima 3L ao quadrado e embaixo 6 ao quadrado é 36, igual a H ao quadrado. Basta agora a gente colocar todo mundo ali no mesmo denominador e determinar quem é H. Então, fazendo ali as frações equivalentes, eu tenho que transformar isso aqui em 36, então eu multiplico por 9, né? Em cima e embaixo para não estar alterando a fração. Então, o que a gente vai ter ali? Em cima, 9 vezes 3, 27, né? 27L ao quadrado, que eu vou subtrair 3. Então, dá 24L ao quadrado. Para quem não pegou, olha só. 9 vezes 3, 27. 27L ao quadrado. Menos 3L ao quadrado. Então, dá 24L ao quadrado. E embaixo, todo mundo é 36. Já resolvi o meu problema do denominador. Igual a H ao quadrado. Vamos simplificar mais, né? Olha só. 24 e 36 dá para dividir por 12. Então, se eu dividir ele por 12... o que vai sobrar para a gente é o seguinte, que H dividindo por 12 aqui é 2, dividindo por 12 aqui é 3, de L ao quadrado. H ao quadrado é igual a 2/3 de L ao quadrado, só que eu não quero H ao quadrado, eu quero H. Então, do outro lado, eu vou tirar a raiz quadrada. Como é que vai ficar isso? H é igual, raiz quadrada de 2 continua dentro da raiz. Raiz quadrada de L ao quadrado, o L ao quadrado sai da raiz e vira L. Então eu tenho aqui raiz de 2L sobre raiz de 3, que eu também tirei a raiz quadrada. Racionalizando ali para melhorar um pouquinho, nós temos que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então o que deu aqui? Deu raiz de 6, né, em cima, L raiz de 6 sobre 3. Então, essa altura aqui é L raiz de 6 sobre 3. Pronto, agora a gente vai substituir na fórmula do volume. E depois a gente vai ver quanto é que mede essa aresta aqui, tá? Eu tô calculando tudo em função de L,
mas a aresta do nosso cubo que ele deu é A. Então a relação que vai ter que estar desse tetraedro aqui vai estar envolvendo A, né? O volume do tetraedro, e agora a gente está estabelecendo uma fórmula que calcula o volume de um tetraedro, vai ser o quê? O volume do tetraedro, chamei de V de T, né? A razão que a gente vai procurar é essa, vai ser 1/3 da área da base. A área da base é a área de um triângulo equilátero. Então, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. L raiz de 6 sobre 3. E aí a gente vai simplificar coisas aqui, né? Olha só, nós temos o quê? Nós temos em cima ali L ao cubo e temos raiz de 18. Se você decompor raiz de 18, vai dar 3 raiz de 2. Então, aqui em cima sobrou V de T, vai ser, ó, raiz de 18, que decomposto vira 3 raiz de 2. Então, eu tenho 3 raiz de 2 vezes L ao cubo. E aqui embaixo eu tenho 36, né? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. Vou simplificar, dá para dividir por 3, e aí aqui a gente estabelece uma fórmula para o volume do tetraedro, para qualquer volume de tetraedro, né? Você vai ter que o volume de um tetraedro é dado por, ó, L ao cubo, raiz de 2, divide 3 por 36, 12, tá? Então isso aí é o volume do tetraedro em função de L. Só que a gente vai ter que transformar aquilo ali para A, porque o tetraedro que ele me deu vai estar em função de A, já que o cubo tem aresta A. Olha só, e é bem simples. Para a gente descobrir quanto mede essas arestas aqui, se você perceber, toda aresta do tetraedro é uma diagonal de uma face do cubo. E a diagonal da face do cubo é a diagonal de um quadrado. E aí, para a gente calcular a diagonal do quadrado, se eu fazendo Pitágoras, você acha lado raiz de 2. Então, né, toda a aresta do tetraedro é dado para esse tetraedro por L raiz de 2. No caso aqui, vou usar o A, porque o lado que ele está dando para a gente aqui, ele usou a aresta A, então é A raiz de 2. Então ali onde eu enxergo L, eu vou colocar A raiz de 2. Vamos lá. Então, ó, o volume desse tetraedro em função de A vai ser o quê? No lugar de L, a gente está colocando A raiz de 2, então vai ficar A ao cubo. E aqui, olha só, eu estou elevando a raiz de 2 ao cubo. Então, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Só para ficar mais visual. Vezes raiz de 2 de novo. Tudo isso sobre 12, tá? Só para ficar visual. O que acontece aqui? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 também. Então, aqui você tem um 2 vezes 2, que dá 4. Então, esse volume do tetraedro, em função de A, vai ser o quê? 4 ao cubo sobre 12. Se você quiser simplificar, o volume desse tetraedro, dá para dividir por 4, né? Vai ser A ao cubo sobre o quê? Sobre 3, né? Então, esse é o volume do tetraedro. Agora, a gente calcula ali o que ele pediu. Ele quer a razão entre o volume do tetraedro e o volume do cubo. Então, vou apagar aqui. O volume do tetraedro é o quê? A ao cubo, deixa eu colocar aqui duas frações, A ao cubo sobre 3. E o volume do cubo é A ao cubo. Quando você dividir essas duas frações ali, você vai ter, vou fazer aqui, né? Aqui embaixo, ó. Você vai ter A ao cubo sobre 3, né? E eu vou inverter essa fração aqui. Então, 1 sobre A ao cubo. E aí, cancela. A ao cubo com A ao cubo, o que que deu? 1/3. Então, a resposta aí do item B, a razão entre o volume do tetraedro e do cubo, 1/3, tá? Então, gente, se gostou aí, se inscreve no canal, curte e incentiva aí a gente trazer coisas mais legais aí para vocês, tá bom? Aguardo seus comentários, aguardo sua inscrição, dê a sua curtida. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.